Princípios, valores, a forja. Um filme que fala sobre o caráter moldado e um cristianismo prático, não só entre quatro paredes em um domingo, mas nos dia a dia e como que isso transforma e impacta a sociedade. Hoje vamos falar sobre o filme A Forja, esse novo sucesso do mundo cristão nos cinemas, que tem impactado e gerado muitas lágrimas em muitos, inclusive em mim mesmo. Esse filme talvez você tenha se identificado, talvez muitos irão se identificar. Começa falando da história de Isaías. Um ano depois do ensino médio, um jovem de 19 anos, viciado em basquete e em videogame, que precisa tomar um rumo da sua vida após ser confrontado pela sua mãe e obrigá-lo, né, a procurar um emprego. Ou teria que ver que se um dos amigos dele, a qual ele joga videogame, estaria disposto a deixar ele dormir de graça no sofá deles. Após isso, o Isaías vai então atrás do emprego e acontece muitas coisas, mas o filme inteiro vai rondar em volta de quatro perguntas que Josué, o patrão dele, faz para ele, que é: onde você quer estar daqui 5 anos? Em que aspecto você quer crescer no próximo ano? E que tipo de homem você quer ser? E a quarta pergunta: o que quer que os outros pensem ao olhar para você? Um breve desfecho, né, em relação a tudo isso. O Isaías estava procurando um emprego, aí aconteceu muitas coisas, ele foi, aconteceu algumas coisas que eu não vou entrar em detalhes para falar posteriormente. E aí ele tem lá um momento lá onde que ele entra lá na Amor Fitness, que é uma empresa lá de produtos de academia. E aí entrando lá, ele procura um emprego e ele começa a preencher um formulário. Só que aí chega então o Josué e começa a conversar com ele. Só que ele distrata Josué. Só que o que ele não sabia era que Josué não era um vendedor, mas ele era, na verdade, o dono da empresa, né? O presidente da empresa. E ele então, quando descobre isso, pega o formulário e rasga, né? Afinal, ele perdeu o emprego na concepção dele, né? Ele acabou de distratar o chefe dele, né? O patrão dele. Só que o Josué, de uma forma muito cristã, de uma forma que é paradoxal e que não é comum de ver no mundo, chama ele para conversar e convida ele para um almoço. Então eles almoçam e nesse almoço ele faz essas quatro perguntas, a qual eu já disse e agora eu repito. Onde você quer estar daqui 5 anos? Em que aspecto quer crescer no próximo ano? Que tipo de homem você quer ser? E o que quer que os outros pensem ao olhar para você? Nesse filme, ele vai rondar em volta dessas quatro perguntas, ao ponto de que o Isaías, depois disso, ele fica pensando ainda, Josué dá um cartão para ele com o número e o contato dele. Só que ele fica pensativo ainda, e ele vai atrás de outros empregos que ele viu na internet. Então ele vai lá, pede emprestado o carro da mãe dele, só que a mãe dele precisava do carro antes de 5h10, porque ela precisava pegar um produto que ela pediu, implorou quase para a loja para ficar aberta um pouquinho mais, para ela conseguir pegar depois do emprego dela, que ela é uma empreendedora e ela trabalha no salão. Só que Isaías pegou o carro, chegou lá para procurar emprego, estava fechado. E nessa que estava fechado, o que acontece? Ele recebe uma mensagem no WhatsApp convidando para jogar basquete. Ele vai lá e joga basquete. Nessa que ele joga basquete, ele perde a hora e chega mais de 20 minutos atrasado. A mãe dele já está à flor da pele, né? Furiosa, mas mesmo assim de uma forma muito controlada. Troca de lugar com ele no carro e fala que ela vai dirigir. E ele começa então um diálogo onde ela vai lá e diz que ele está parecendo com seu pai. Acontecem muitas coisas, mas o Isaías ele sai do carro, porque o contexto familiar dele era um contexto conturbado, e a figura paterna dele é uma figura paterna que abandonou a mãe e abandonou ele, e que nunca foi um bom exemplo, não demonstrou ser um bom exemplo para ele. Então ele sai do carro revoltado com isso. E a mãe dele, quando chega em casa, desabafa com as amigas no celular, conversando a respeito dele, e ele, através da parede, ouve tudo. E aquilo mexe com ele e faz ele ficar pensativo. Então ele vai e liga, pedindo, né, pelo emprego, que o cartão que ele recebeu, né, através do Josué. Então o Josué tem um encontro com ele lá no gabinete, né, no local dele, e faz então uma pergunta para ele se ele está disposto a
além de trabalhar, fazer uma mentoria com ele 2 vezes por semana. E nessa mentoria, antes do trabalho, o Josué, começou a ensinar para ele princípios e valores bíblicos, de forma que aquilo foi moldando, de forma que aquilo foi transformando a vida dele, e aos poucos ele foi se abrindo para Jesus. E ele foi conhecendo que ele precisava e carecia de Deus. O evangelho entrou e penetrou na vida dele de uma forma muito tremenda, mudando todas as atitudes dele. Aquele jovem que era irresponsável e que uma das perguntas que ele respondeu foi dizendo que ele queria aprender a ter responsabilidade, se tornou um grande homem de Deus, que honrou a Deus de diversas formas e começou até mesmo a ensinar no grupo deles, que é o grupo de A Forja, formado por jovens e também pessoas já mais experientes. Ele então se juntou a eles e continuou no progresso. Mas no decorrer de tudo isso aconteceu muitas coisas. O Josué foi ensinando ele muitas das coisas. Quando ele estava em uma das etapas que estava avançando e ele precisou, cuidar do caminhão, de a parte final do despecho, de despachar, na verdade, despachar as mercadorias. O caminhoneiro que ia receber a mercadoria era o pai dele. E aquilo o deixou revoltado, ele não conseguiu se controlar, jogou a planilha no chão e foi embora. Josué foi atrás dele e eles conversaram. Josué contou então a história dele e como que foi difícil para ele perdoar quem matou o filho dele. Porque o filho do Josué, ele conta a história. Quando ele visita a casa do Josué, a esposa dele conta a história. Que ele tinha um filho de 17 anos que, após sair de uma festa, um motorista bêbado bateu na lateral do carro dele e ele acabou morrendo. Então ele perdeu o filho e ele contou que ele ficava revoltado com aquele homem, ele queria que ele apodrecesse na prisão. Mas ele perdoou aquele homem. E ele ensinou a respeito do perdão para Isaías. E Isaías, então, de uma forma muito sincera, orou e batalhou em seu quarto a respeito desse perdão que ele tinha que liberar e que ele queria liberar em relação ao pai dele, para que aquilo não mais amargurasse ele por dentro. Então ele orou e aquilo lá então aconteceu. E a mãe dele estava ouvindo tudo e ficou tão fortemente impactada por todas as declarações que ele fez. Ele tinha mudado totalmente, ele estava até mesmo pagando aluguel para a mãe dele. E não só isso, mas aquele filho que no início do filme estava lá jogando videogame e a mãe com mais sacolas do que era possível de carregar, gritando, pedindo ajuda para ele, e ele não estava nem aí, pois ele estava jogando videogame, não tinha como pausar. Ele chegou e disse para a mãe que a partir de hoje, ele convidou a mãe, na verdade, para sair. Então, agora que ele tinha um próprio salário, ele levava a mãe para passear, além de pagar o aluguel. Isso deixou a mãe dele muito feliz. Ele mudou totalmente a forma que tratava as pessoas e começou a valorizar muito mais também a mãe dele, todo o esforço que a mãe dele fazia por ele. Começou a valorizar muito mais isso e foi indo. E aconteceu muitas coisas. Ele até mesmo recebeu um presente em relação a tudo isso. Então, a obra na vida de Isaías foi muito marcante. E a empresa dele, ela tinha um propósito. 10% de toda a receita dela era convertida em projetos, em ações, em objetos e mercadorias missionárias, como aparelhos de filtração de água, luz, painéis solares, entre outras ajudas e doações que ele fazia. Então a empresa dele tinha esse ramo, essa linha missionária, e eles precisavam sustentar, fazer com que a empresa fosse bem, para que essa linha sempre estivesse de pé. Por mais que isso fizesse com que o orçamento da empresa seja sempre bem restrito e muito bem certinho, esse era um projeto que não poderia parar na empresa. Então acontece várias coisas. Num determinado momento, a empresa do Josué está precisando renovar os contratos, mas não está conseguindo, está perdendo para uma concorrência. Só que aí acontece muitas coisas, ele precisa entregar isso de última hora e acontecem milagres diversos. Ele vai lá com Isaías e acontece do Isaías, na verdade, está lá na empresa, enquanto
o Josué está em outro lugar por causa de reuniões com outros compradores. O Josué fica lá preocupado com tudo, mas sempre em oração. Eles sempre oram em relação a tudo que está acontecendo. E então Isaías toma a frente, ele lidera lá o grupo e eles conseguem entregar os produtos mesmo com uma equipe muito reduzida. E ele consegue até mesmo aumentar em 2 anos o que é o contrato normal que a empresa está acostumada a fazer. Assim salvando a empresa e a linha missionária da empresa e salvando a possibilidade de um terço dos funcionários serem demitidos. Algo que Josué não queria fazer, nem cortar o orçamento para as missões, nem cortar o orçamento para os funcionários, né, demitindo os funcionários. Então, aconteceu muitas coisas nesse filme, mas uma coisa que é marcante também nesse filme é que no decorrer de tudo isso, eles vão ter um momento onde eles estão lá na forja e o Isaías recebe uma espada e ele mantém a espada lá. Então, depois de um tempo, ele vai ensinando, o Josué vai ensinando, e aquela espada, né, ele vai trazendo, né, o conhecimento de que ela começa a pesar com o tempo. E então, quando outra pessoa chega, as pessoas chegam e apoiam a mão dele e o cabo da espada. Ele explica então que há necessidade de caminharmos em unidade, um ajudando o outro. Assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia o outro amigo, né? Como está escrito em Provérbios. Ele vai dizer então em relação a tudo isso. Mas também vai dizer, né, que vai haver momentos que é necessário segurar sozinho, mas que a gente não faça isso meramente por orgulho. Então, depois de tudo isso, um outro homem chega com um dispositivo, né, com um aparelho para pendurar na parede a espada que Isaías recebeu. Então esse homem, ele pergunta para Isaías, aonde que ele vai pendurar? E eles conversam em relação a isso. Então Isaías pergunta para esse homem, como ele conheceu Josué? E esse homem então faz outra pergunta para Isaías, se o Josué já havia contado a respeito do filho dele que morreu. E então Josué diz, sim, um motorista bêbado bateu nele e ele morreu. Aí ele balança a cabeça e diz, eu era esse motorista. Então, o chocante é que esse, o primeiro discípulo de Josué, era justamente o homem que, quando estava bêbado, ao colidir com o carro do seu filho, o matou. E conta na história do filme, né, como que foi esse processo, onde que Josué estava sendo discipulado por um outro homem, e esse homem o ajudou, então, a superar e a conseguir perdoar esse homem que fez esse mal. Claro que teve consequências esse homem, né? Pagou pena na prisão e tudo mais, mas Josué o perdoou, o recebeu e o trouxe para perto. Tornou ele o seu primeiro discípulo. E ficou então esse grande exemplo, essa grande reflexão para o final do filme, um dos finais do filme. Só que, porém, não é só isso. O Isaías, agora o novo homem, já estava mais de um ano já passando por esse discipulado, ele volta numa cafeteria, pois anteriormente, no início do filme, ele tinha ido nessa cafeteria e olhado para a janela e visto uma jovem que ele achou muito bela. Chegando lá, ele começou, né, de uma forma muito duvidosa, né, dar em cima dessa jovem, de uma forma muito desrespeitosa também. Só que o que acontece, o pai dela chega, eles têm uma discussão e o Isaías, ele se sente diminuído. Ele até mesmo, dá para você ver um pouco do reflexo de como que ele mesmo se enxerga nas coisas que ele declara em relação ao pai da garota, sem que ele nem tenha feito nada. Mas era coisas que provavelmente estavam no íntimo do coração de Isaías, ou que o filme queria, né, que nós entendêssemos dessa forma. Então Isaías, ele volta lá, um ano depois. O pai da garota nem lembrava dele, mas ele vai lá e pede perdão. E depois de pedir perdão e de conversar, o pai fica impressionado e fala que admira muito ele por ter feito isso. E posteriormente a gente percebe que o pai nunca esqueceu dessa atitude simples, mas verdadeiramente cristã. Então a gente percebe no filme inteiro tudo isso acontecendo, esses aspectos do cristianismo prático sendo vivido no dia a dia. Então o que acontece é que o Isaías, ele vai chegar, vai acontecer tudo isso e vai continuar esse processo de evolução, onde que ele continua indo.
E aí ele manda mensagem também pro pai dele. E ele conversa com Josué e ele começa a fazer uma faculdade de administração. Porque consegue trabalhar e fazer a faculdade junto, por causa do que ele tinha escolhido anteriormente, o emprego do meio período, né? Só para começar, segundo as palavras dele. Só que acabou sendo benéfico para ele poder fazer faculdade de administração. Mas anteriormente, Josué, quando questionou ele, ele dizia que faculdade não era com ele. Só que mais uma das coisas que mudou nele. Então, nesse filme, a gente vê a transformação e o poder da forja. Então, nós vamos discutir agora um pouco em relação a tudo isso. No decorrer da Bíblia, nós percebemos que os sofrimentos, né, eles produzem em nós a perseverança. E a perseverança produz em nós o caráter aprovado. Isso é o que está escrito nas Escrituras. E nós sabemos então que Deus ele é capaz de fazer com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, sejam as circunstâncias boas, sejam as circunstâncias ruins, todas elas não fogem do controle de Deus. E Deus está sempre orquestrando todas. E quando nossas vidas estão entregues na mão de Deus, Ele é capaz de transformar aquilo que é ruim em algo que é bom e transformador. Essa então é uma grande mensagem que nós precisamos entender a respeito do sofrimento que vem da parte de Deus por permissão de Deus. Que ele não é um sofrimento inútil. Aqueles que sofrem sem conhecer a Deus correm o risco de sofrer de forma inútil. Ou sofrer meramente pelos erros que cometeu, sem um propósito por trás. Mas com Deus, até os nossos piores momentos são raios de luz em algum momento das vidas ou servem de luz para outros. Assim como as experiências de Josué o ajudou a ser um exemplo para Isaías. As nossas más experiências e aquilo que nós sofremos na vida também são exemplos e armas poderosas para usarmos para abençoar outras vidas, através das cicatrizes que nos marcaram para curar as de outros. Nós percebemos que a Bíblia nos instrui muitas vezes, em especial lideranças, presbíteros e diáconos, a respeito de como nós devemos ser exemplares. Exemplares em nossos lares, exemplares com as nossas esposas e exemplares na forma que nós disciplinamos os nossos filhos e os instruímos, na forma que nós pastoreamos nossas famílias. Tudo isso é fundamental e muito importante e são os pré-requisitos para se tornar presbítero e diácono na igreja, conforme é descrito nas próprias Escrituras. Tudo isso a gente reflete e vê a importância de sermos exemplos, pois em Josué a gente encontra esse discipulador que foi um exemplo para Isaías e que na sua maturidade e experiência conseguiu fornecer para eles os caminhos, né, das pedras, para que ele conseguisse um amadurecimento. E Isaías, de igual forma, quando ele entendeu o evangelho, ele quis se tornar um discípulo, porque o evangelho, a Bíblia, né, não diz, Jesus não disse para a gente fazer pessoas que frequentam o culto, pessoas que acham Jesus legal, pessoas que acham bonitinho Jesus. Não. Ela pede para nós fazermos discípulos, para fazermos seguidores de Cristo, para fazer mini Cristo. Os cristãos, antes de serem conhecidos como cristãos, eles eram conhecidos como seguidores do caminho. E precisa ter sempre em mente que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E fora dele não há outra vida. Então isso é uma das coisas que nós devemos ter sempre em mente e pensar a respeito. O próprio apóstolo Paulo também vai dizer em relação a Timóteo que ele deve ser um exemplo na conduta, na fé, na pureza, em todos os aspectos. Timóteo, que era um jovem pastor, ele diz em relação a isso. E as mensagens de Paulo para Timóteo são maravilhosas de sermos interpretados como se fosse nós ouvindo o próprio apóstolo Paulo, nos advertindo, nos instruindo. Esse é um poder que a Bíblia tem. No início da minha própria conversão, por exemplo, eu não tive um discipulador, digamos assim. Eu tive meus líderes, só que não era algo tão recorrente, digamos assim. Embora o meu líder tenha feito um papel muito fundamental na minha formação. E eu sou muito grato a Deus até hoje pela vida dele, que viu em mim o que Deus via e eu não conseguia ver antes de me converter. E sempre acreditou muito em mim e continuou acreditando. Tudo que eu faço hoje, tudo que eu irei fazer no futuro, são coisas que ele já demonstrava enxergar claramente que um dia eu faria. E agradeço até mesmo o meu primeiro pastor,
que foi quem me instruiu e que foi usado por Deus para dia após dia, no culto, lembrar e me exortar para ler as Escrituras. Todo cristão deveria ler a Bíblia pelo menos uma única vez. Esse é um requisito mínimo que todo cristão deveria cumprir. Se você ainda não fez isso, faça. Eu vou falar um vídeo no futuro sobre os bereanos, onde a gente vai falar e discutir um pouco mais sobre isso. Mas até lá, pega a sua Bíblia e leia. Eu vou dar dicas de leituras também no futuro. Mas vamos lá, vamos prosseguir um pouco mais aqui em relação a toda essa reflexão sobre o filme A Forja, sobre o Evangelho na Forja. A gente vê que nos foi confiado, né, tá lá em 2 Coríntios 5, do 19 ao 20, que nos foi confiado o privilégio de sermos embaixadores da reconciliação de Deus com o mundo por meio de Cristo Jesus. Esse privilégio nos foi dado e nos confiado de sermos embaixadores, representantes de Deus aqui na Terra. Por isso a importância de sermos exemplares na conduta, de deixarmos que Deus nos molde. E é isso que a gente vê. A gente não vê um evangelho teórico no filme, mas a gente vê um evangelho prático. Um evangelho que transforma de dentro para fora, que molda o caráter. E a gente percebe nessa dor, no sofrimento, em tudo que acontece. A forja, que é um exemplo perfeito. Deus usa muitos exemplos como esse. Deus gosta de fazer analogias. Na Bíblia inteira você vai ver Deus usando analogias de coisas para que nossa mente limitada seja capaz de entender. Então ele usa o fogo, ele usa o ouro e fala sobre como que o fogo os purifica até serem encontrados. Ele fala sobre o barro, sabe, sobre o oleiro e usa diversos exemplos. E em todos esses exemplos a gente pode entender a forja, né? A espada, para ser forjada, ela precisa de um martelo, ela precisa de pressão, ela precisa passar no fogo. É um processo não tão fácil e que requer alguém habilidoso fazendo. E esse alguém habilidoso é Deus, que faz conosco. Então, a gente tem tudo isso em mente para pensar. Eu tenho certeza que nós temos muito em comum com Isaías. Foi um filme que me impactou muito, eu mesmo chorei. Eu assisti 2 vezes esse filme, nas 2 vezes eu chorei. Esse é um filme que fala muito aos nossos corações. E em uma parte ou em outra, a gente se sente impactado e se identifica com o filme. Ou talvez, para alguns, pareça até que é uma biografia dele mesmo, né? Um vídeo da biografia da vida dele. Mas, independente de tudo, a gente pode entender a mensagem de A Forja sobre o discipulado, sobre o poder transformador de caráter do Evangelho. A gente percebe que tudo se trata no fim sobre ser um cristão, de fato. O cristão, um discípulo de Cristo, não é quem diz acreditar em Deus ou quem vai aos cultos de domingo, mas é quem tem um caráter transformado, capaz de fazer coisas surpreendentes e esquisitas, como você 1 ano depois e pedir perdão para alguém numa cafeteria, quando a pessoa nem lembrava mais da sua existência. Esse tipo de atitudes, esse tipo de coração é o coração genuíno de alguém transformado, que muda totalmente. Esse jovem demonstra através do filme e da sua vida que ele aprendeu a assumir responsabilidades e ele aprendeu, ele se enxerga agora, ele foi enxergado como um grande homem de Deus e alguém de respeito. E ele provou ser digno de tudo isso. Ele foi transformado por Deus. Ele ganhou os atributos graças a Deus. E Deus transformou ele por completo, de dentro para fora. No final, muitas das coisas que ele desejava, ele acabou conseguindo. Como que o versículo, né, diz e se tornou realidade. Que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. E as demais coisas foram acrescentadas. E preocupações de outras coisas, que os deleites do seu coração foi apresentado a Deus e Deus o abençoou. Por mais que pareça uma história de ficção, essa história de ficção acontece na vida real de diversas formas. Tem histórias de missionários que morreram, por exemplo, uma história muito famosa, um missionário que foi para um local que não era visitado, né? Que eram apenas tribos nativas de lá, né? Índios, né? Nativos daquele local que estavam lá. E quando ele foi lá evangelizar, ele morreu. Depois que isso aconteceu, a esposa dele, a família dele, né? Um casal de as esposas dos falecidos
eram lá e continuaram pregando e tal, e eles se converteram, ao ponto de que o assassino do marido dela pegou o filho como se fosse um filho para ele e cuidou dele, começou a cuidar como se fosse um pai. O pai que ele tirou, ele desejou ser. E ele se tornou um grande pastor daquela comunidade, pregando e alcançando mais do seu povo para a honra e glória de Deus. Mais uma pessoa que morreu. E mesmo assim, a esposa perdoou a ignorância desse homem, que agiu na ignorância, quando ele ainda estava nas trevas. E o poder transformador do Evangelho atuou e transformou, fazendo muitas coisas grandiosas. Os mistérios de Deus são muito além do que nós podemos entender ou compreender, mas a gente sabe de uma coisa, que Ele é capaz de muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós pedimos. Então que a gente tenha esse coração disposto a ser transformados por Ele e conhecê-lo verdadeiramente cada vez mais. Que a pergunta que nós devemos fazer é: como nós podemos nos tornar Josués, abençoando e alcançando vidas de pessoas, fazendo com que as nossas dores e as nossas cicatrizes se tornem instrumentos de ensino e de discipulado para outras pessoas. Hoje, a mensagem que eu deixo para nós é a reflexão sobre esse filme de A Forja. É exatamente o cristianismo aplicado na nossa vida e no nosso caráter. O cristianismo genuíno. Esse filme, se eu não me engano, eu acho que ele nem chega a aparecer dentro de uma igreja. É o evangelho vivido no dia a dia. O evangelho vivido de dentro para fora. Um evangelho que transforma e que faz com que nosso caráter, nosso ser transformado impacte os ambientes em nossa volta. Então eu vou finalizar lendo um versículo. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. 2 Coríntios 3,18. Que nós sejamos transformados de glória em glória, à estatura do varão perfeito, possamos honrar e glorificar a Deus. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, não só hoje, mas para tudo sempre. E lembre-se sempre disso. Não só lembre dos bereanos, mas seja como eles. Até o próximo vídeo. Olha eu aqui de novo, passando aqui para lembrar você de se inscrever aqui no canal, para você estar abençoando aqui o nosso trabalho aqui e fazendo com que essa mensagem seja levada para cada vez mais pessoas aqui no YouTube e alcance pessoas que não conhecem o Evangelho e também aquelas que conhecem o Evangelho, para que elas sejam incentivadas a serem luz aonde quer que elas estejam, seja na faculdade, no trabalho ou em qualquer outro lugar, lembrando que somos embaixadores de Cristo em tempo integral. Então conto com você para espalhar essa mensagem e juntos alcançarmos o mundo inteiro. Compartilhe esse vídeo então com todos os seus amigos, com toda a sua família e não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal e também conhecer um pouco melhor a minha forma de pensar e alguns conteúdos extras que é só disponibilizado naqueles outros lugares. Então te espero para o próximo vídeo e que Deus te abençoe.